Bem-vindos a mais um episódio do Fonopedcast, o podcast da Fonoped. Nesse canal, a gente conversa sobre desenvolvimento infantil, a respeito da saúde integrada da criança e suas famílias, né? No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a prematuridade, a importância da intervenção precoce, e nesse momento a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes gera dúvida, ansiedade e até tensão e culpa para algumas famílias, que é acerca da alimentação de crianças. Quando a criança não come bem, quando a criança não aceita. E a gente vai falar hoje sobre os DAPs, o distúrbio alimentar em pediatria. É muito comum chegar num consultório, os pais com uma queixa. Patrícia, o meu filho não come. Patrícia, o meu filho não aceita vários dos alimentos, né? E é sempre importante a gente acolher essa família e entender o porquê que essa criança não come. E para esse momento, para esse episódio de hoje, eu tenho a alegria de receber a doutora Yara Lopes, gastropediatra, né, onde ela vai conversar com a gente a respeito desse assunto, trazendo todo o seu conhecimento, né, da clínica e também científico. Então, doutora Yara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar conosco nesse momento. Muito obrigada pelo convite também. É muito bom estar aqui falando sobre esse tema, que ele é muito relevante, né, para as famílias e é muito comum no consultório. Então, me apresentando, né, meu nome é Yara, eu sou gastropediatra, né, minha formação foi aqui no Maranhão mesmo, né, eu fiz a minha faculdade de medicina na Universidade Estadual do Maranhão, fiz minha residência de pediatria aqui no Materno Infantil e fiz minha residência de gastropediatria em São Paulo, na Unicamp. Então, assim, dentro da minha prática clínica, né, a gente vê isso bastante, que é bem comum, né? Então, é uma demanda voluntária, né? Então, assim, a gente não é uma queixa que você vai... E aí, o seu filho come bem? Geralmente, essa família que sofre com esse problema, ela já vai vir com essa queixa. Ela já vem como queixa principal de, doutora, meu filho não come, né? Nossa. E, assim, começando pela essa questão assim, da definição que você trouxe bem aí, né? Então, da criança que tem esse distúrbio, né? Então, a sigla é DAP, né? Então, é um distúrbio alimentar pediátrico, né? Em que a gente tem uma criança que tem ali como queixa principal, uma recusa alimentar importante, né? E até mesmo, ou entra também dentro da definição, uma incapacidade de comer, né? E não é uma incapacidade qualquer, uma dificuldade alimentar qualquer. É um caso em que você traz prejuízos a longo prazo para essa criança, né? Então, quem está dentro desse cenário pode não crescer de maneira adequada, pode não se desenvolver bem, né? E não é qualquer criança que se enquadraria nisso. Então, a gente traz ali também a questão do tempo, né? Sim, sim, isso é muito importante falar. Também vamos ressaltar aqui que essa sigla, né, o DAP, o Distúrbio Alimentar Pediátrico, ele é muito recente, é muito Sim, novo, né? sim, sim. Então, às vezes, as pessoas estão conhecendo, estudando, entendendo melhor. E é interessante também a gente pontuar, como tu disseste aí, que nem toda criança está dentro desse diagnóstico. Algumas situações são transitórias, né? Então, a gente sabe que existe lá no final do segundo ano de vida aquela criança que passa por um processo fisiológico, começar a escolher, ter uma certa autonomia. Hoje eu não quero comer essa maçã, eu não estou mais gostando disso. E aí Sim, já podem sim. rotular uma criança de seletividade alimentar. A gente Exatamente. tem escutado muito isso, às vezes a família chega com aquela ansiedade, com aquele pré-diagnóstico. Ah, meu filho está seletivo, meu filho é seletivo. E às vezes a gente tem que avaliar com muito cuidado, né, em relação a esses diagnósticos. Sim, E a senhora contou muito bem, né, em relação ao distúrbio alimentar pediátrico. E eu queria que falasse um pouquinho mais, né, na sim, tua experiência clínica, como é que vem abordando sim. esses distúrbios. E essa questão que você comentou sobre meu filho não come bem, né? Então, se ele está dentro ou não disso, né? É importante lembrar que a infância, ela realmente apresenta muitos desafios, dentre eles essa questão de temporalidade de alguns momentos, você passar por desafios alimentares, né? Qual é a mãe que nunca passou por um desafio? Em algum momento na infância, essa mãe vai passar por E isso. já começa com a introdução alimentar, né, doutora? Isso, exatamente. Então, esses desafios, essa questão de tempo, ela é muito relevante dentro desse cenário do que a gente está falando aqui. O tema é novo, então o que a gente escuta das pessoas e das famílias seria a dificuldade de comer, né? Então, traduzindo essa dificuldade de comer, estaria nessa parte de dizer que ele não come, né? Então, com relação a essa questão, né, de não comer, né, tem que levar isso em consideração o tempo, né? Então, dentro desse cenário de quem a gente está falando aqui, seriam crianças que passam
pelo menos mais de 2 semanas, tendo alguns sintomas que justificariam a presença dessa dificuldade, né? Esses sinais e esses sintomas devem ser muito bem pontuados, né? Porque Muito às bem vezes a pontuado. criança também tem uma questão de uma restrição alimentar, de uma recusa transitória por um quadro viral, por exemplo, né? Isso, Então, e aí acaba que aquele comportamento persiste por mais um tempo. Mas aquela exatamente. criança que não come em casa, mas ela chega na casa da avó e come. E come. Ela come em outro lugar. Então a gente tem que ter esse olhar muito peculiar porque é uma criança que às vezes está num momento comportamental, Sim, né? exatamente. A Usando idade. essa alimentação Sim, como, né, uma forma de chamar atenção, de dominar aquele ambiente, né? A sim, gente percebe algumas situações dessas. Claro que existem aquelas crianças que vão ter realmente um problema orgânico, um problema gastrointestinal, que justifique toda aquela recusa, um quadro até que começou de um numa certo situação. tempo, né? Sim. Essa fase que você comentou aí, da questão dos 2 anos, né? Então, é uma fase desafiadora, né? Que dali para frente a gente pode começar, né? Tanto que algumas dessas crianças que apresentam esse distúrbio, né? Elas estão ali, a maior faixa está ali no 6º mês até os 4 anos, né? Então a gente entra ali em um grupo de crianças que tem uma maior chance de desenvolver esse tipo de distúrbio, né? E dentro assim, da minha prática clínica, né, o que eu sempre trago ali, né, como um sinal de alerta para os pais realmente pensarem que esse problema ali ele não seria uma coisa transitória, né? Primeiro a gente pensar na questão da temporalidade mesmo, né? Então, assim, todo o tempo que você fala com uma mãe vamos dizer que a criança está 2 dias sem comer, parece uma eternidade, né? Porque ficar sem comer quando a criança não come é uma sensação muito ruim, porque nós somos os cuidadores, nós somos os responsáveis, né? Então, quando a gente tem uma criança que passa 2, 3 dias, é uma eternidade, né? Mas o que eu quero trazer é que essas coisas podem realmente acontecer nesse período e elas voltarem a fluir com o tempo. Mas quando a gente tem um tempo maior do que 2 semanas, né, em que você tem um trabalho muito grande, né, então entra como sinal de alerta a questão de, bom, é uma criança que é sempre tenso alimentar ela, então não é normal você ter uma tensão excessiva ao alimentar seu filho, então não é normal que te gere ansiedade em pensar que você vai dar comida para ele e que ele não vai aceitar. Então, quando você está passando mais tempo com esse sentimento de que é difícil, que você não vai conseguir, eu acho que esse é um dos sinais de alerta mais importantes. Para ser prazeroso, é para ser tranquilo dar comida para a criança. Se na maior parte do tempo você está tendo isso, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão de você perceber o seu filho com muita dificuldade com relação à variedade. Então, assim, é uma criança que come muito pouco variado, ele não aceita muito As textura, preferências por texturas, por sabores. inclusive de marcas, né? Que é uma coisa que Sim, isso as chama cores e atenção. as Cores marcas. e marcas, né? Ou seja, come alimentos mais relacionados a industrializados e que tem uma dificuldade, inclusive, de alterar até a forma como é feito esse alimento. Então, isso é um sinal que chama atenção para uma criança que não tinha isso e começou a ter, isso é um sinal de alerta. E outra coisa que eu acho que as mães se preocupam bastante seria com relação à quantidade. A quantidade, eu acho que talvez é o Isso, pilar, assim, é mais forte, que acho que dói mais a sensação de você oferecer uma comida e você não saber se aquela quantidade ali é o suficiente, se não é, se ele tá comendo bem, se não tá. Então, o olhar volta muito para a quantidade. E as tensões, acho que ampliam bastante quando é uma criança que, acho que quando ela come menos, mais do que quando come variado. Às vezes o pai diz, não, ele come muito arroz e carne. Aí o pai e a mãe está mais tranquilo do que pensar que a questão é mais a variedade, né? então a quantidade ali é soberana do que a qualidade desse Com alimento, né? certeza, com E certeza. aí, quando falaste dessa questão, dessa tensão, dessa preocupação, isso é muito real. Então, aquela mãe que já compra o alimento pensando, eu vou comprar, mas ele não vai comer, porque eu já tentei várias vezes e essa criança não aceita, né? Sim. Então, eu sempre converso em relação a esse pensamento também que ela já tem. E elas me falam, mas é verdade, eu faço e eu sei que ele não vai comer, né? E E aí, existe uma coisa que eu falo bastante assim, para os meus pacientes, é que as nossas palavras, as nossas ações, elas têm muito poder sobre
toda a vida da criança. Sim. Já falando aqui da alimentação, mas sobre toda a vida da criança. Então, se você, como mãe, não está convicta de jeito nenhum que seu filho vai comer, né? E você já automaticamente faz isso e, inclusive, verbaliza isso. A gente às vezes não entende que a criança, ela pode não falar, mas ela entende, Ela escuta, sente percebe, isso. né? E aí ela escuta que a mãe dela, assim, se você não comer ou ele comeu muito pouco, nós vamos dar isso. Então essa frase é muito falada e muito ouvida. Então, uma dica, né, prática para essas situações é que, assim, diante de uma criança que está vivendo esse desafio, com certeza, é tentar manter a neutralidade com relação à quantidade, né, tentando respeitar essa criança e não dizer exatamente, não falar, não usar esses termos próximos a ela para que ela escute, independente da idade. Então, eu estou falando criança de 6 meses. A criança de 6 meses, ela escuta o que você está falando. E isso é importantíssimo. Então, assim, guarde isso e diga, não, a próxima refeição. E não que comeu pouco, mas pensando em quantidade, em forma como a gente age com as crianças, isso é bem importante. E essa tua fala é muito importante porque às vezes as pessoas subestimam os bebês. E os bebês são extremamente inteligentes, sabe? E eles percebem toda essa situação. E uma preocupação também que as mães têm, né, quando falando de quantidade, é na introdução alimentar. E aí, por vezes, a criança não aceitou no volume adequado aquele primeiro alimento. Vamos usar aqui um mamão, por exemplo. Uhum. Ele não gostou do mamão, ele comeu pouco, né? Sim. Então, naquele momento, aí já vai, não vou mais ofertar o mamão porque ele não gostou do mamão. A gente sabe que tem que ofertar várias vezes, ele não tem essa memória gustativa, tem que ser aos poucos e apresentando os alimentos. E eu sempre falo no consultório que é o seguinte, ele não aceitou hoje, mas não podemos deixar de ofertar, porque a alimentação é uma função aprendida. Exatamente. Então, eu preciso ter rotina alimentar, horário, respeitar os horários de refeições. Eu sempre falo, cadê o lugar da criança na mesa? Colocar a criança na mesa e participar das refeições, das dinâmicas alimentares em casa. Sim. E, se possível, a criança também participar das compras, né? Sim, Levar com certeza. Os alimentos, vamos guardar, vamos descascar uma banana, descascar aqui uma tangerina, por exemplo. Participar do processo. E não chegar com aquela comida pronta. Sim. Mas, em tudo isso, a gente também tem que respeitar e ter um olhar voltado para as crianças que, de fato, apresentam questões, né, alterações estruturais, as questões gastrointestinais, né, alterações orgânicas. Então, a gente tem aquela criança que teve, no início da vida dela, uma alergia à proteína leite da vaca, por exemplo, ficou restrito por alguns alimentos, e aí essa reintrodução. Então, já tem aquela história. Ele não pode comer tais coisas, de repente dizer para aquela criança que ele já pode comer. É difícil. É difícil essa reintrodução. Desafiador. Também, né? E com relação a essa parte que eu comecei falando também sobre a questão dos sinais de alerta, que você falou até da questão da não aceitação de determinados alimentos, né? Na introdução alimentar, essa questão de introduzir um alimento, né? E que você deve tentar oferecer mais vezes, né? Que aquela primeira experiência não é capaz de definir que aquela criança não gosta ou que ela não vai aceitar. E realmente essa fala não gosta, ela é muito forte. E aqui nós vamos trazer os problemas relacionados a isso, né? Então, diante de uma criança que tem essa recusa, ela começou a introdução alimentar e você deu um mamão, né? Eu sempre trago, assim, informações para que os pais sejam muito observadores com relação a esse momento de introdução alimentar, que a criança está começando a ter contato com as comidas, que esse momento é muito importante, para que eles observem se existem sinais de que isso não é uma coisa só de, não, é porque ele está aprendendo a comer. O que eu olho para dizer que, assim, olha, tá errado desde o começo. Tem alguma coisa que tá errado aqui que a gente precisaria de uma abordagem, né? Então, vamos dizer que a criança pegou um mamão e, nesse momento, ela pode ter, às vezes, ela pode vomitar na sequência, ter comido pouca quantidade, e vomitar ali naquele momento, 1 hora depois, 15 minutos, quanto tempo depois, sempre anotar as coisas que você tem oferecido para o seu filho e observar se ele tem algum tipo de experiência mesmo. Que tipo de experiência? Sabe que seu filho, você percebeu que foi alguma coisa com relação à textura? Você achou que ele ficou desconfortável? Você achou que ele sentiu alguma coisa? Você achou que ele ficou desconfortável a comer? Então, essa percepção nos faz a ter um olhar sobre isso. De você, que é você, o pai e a mãe que está em casa, é que vai conseguir dar esse retorno pra gente, para saber se aquilo ali é uma coisa só de, não é que ele tá aprendendo,
ou que é algo que precisa ir atrás, porque parece ser um sintoma, por exemplo, de alergia alimentar, que não é Uhum. comum uma criança comer uma Tá comida. persistindo, né, Isso, esse atentou comportamento. novamente, ou a primeira tentativa já foi uma tentativa muito desafiadora, no sentido de comer e ter sintomas, inclusive, de ir até o hospital. Então, assim, isso é um sinal de alerta. Comida, a criança, é importante que também ela tenha acesso à comida, né? Então, às vezes, a gente coloca ali, é importante que ela pegue. Se seu filho tem algum problema em pegar comida, ele não quer pegar, ou é você que limita essa questão de pegar. Então, saber o que é normal. Então, é normal o quê? Pegar a comida, é normal olhar, é normal não levar para a boca no começo, isso pode acontecer, mas que com o tempo a gente espera sim que o seu filho leve a comida para a boca. Se isso não está acontecendo, sinal de alerta também, né? Sim, Então, sim. É importante a gente ficar atento a essas questões sensoriais, né? Então, dele exatamente. tolerar de pegar esse alimento, as várias texturas, os molhados, os secos, Uhum, explorar em relação ao cheiro, visual, ao sabor, né? sim, E também como esse alimento ele comporta na cavidade oral, né? sim, Então, aí às vezes a mãe já chega, né? Ele tem preferência, chega com relato que ele tem preferência por alimentos mais crocantes, né? sim, Que é mais macio. Algumas crianças não toleram a consistência pastosa, né? Dá sim, ânsia de vômito. Então, a gente também tem que ter esse olhar por sensorial sim. dessa criança. Dessa parte, assim, dentro da rotina gástrica, né, assim, pensando em doenças, em alterações que porventura essa criança possa ter, eu penso que uma coisa importante é a textura, né? A textura, ela é muito importante. Então, eu sempre Sim, falo, o seu filho, a gente está ensinando ele a comer bem, escolher bons alimentos, escolher textura adequada, isso é um processo evolutivo. Isso não acontece da noite para o dia. E tem uma programação mais ou menos esperada, que a gente tem que no sexto mês a gente começa a introdução alimentar e que por volta de um ano essa comida ela, vai estar inserida ali, a comida da criança com a da família. E para isso acontecer, você tem que evoluir em casa. Então quem evolui é a mãe. E eu vejo muito medo com relação a isso, né? E assim, sim. essas texturas, quando sinal de alerta, textura que a criança não tolera. Ela não tolera, por exemplo, comer um sólido de jeito nenhum. Você não consegue progredir. Ou é uma comida muito amassada e não consegue ir progredindo ao longo dos meses, né? Então, uma avaliação, quando se tem essa dificuldade excessiva, às vezes pode ser da criança, ou pode ser até mesmo dos pais. Então, os pais que às vezes têm medo de evoluir, Do ou até engasgo, mesmo né? falta de consciência dessa importância da evolução, da necessidade disso, né? Aí algumas famílias usam alguns métodos, né, que já Aham, podem começar com os pedaços, outras sim, preferem um método mais tradicional. Mas a gente sempre está orientando a importância das transições das consistências alimentares. Para chegar ao primeiro ano, como tu disseste, isso. comenta a comida de casa. Uhum, Então, aquela criança, ela já vai amadurecendo esse processo de mastigação. A gente sabe que a mastigação, ela tem um tempo tem. para desenvolver, Uhum, né, até o terceiro ano de vida da sim, criança. Mas a criança, aos 6 meses, ela já é capaz de mascar aquele alimento, né? isso. Não a mastigação propriamente dita, mas ela faz aquele amassamento Sim, e ela consegue triturar ali um semissólido, por sim. exemplo, né? Aquela consistência de banana, de mamão, um abacate em pedaço. E aí não podemos persistir nesse alimento do só muito amassado facilitado, porque a gente vai só retardar essa Essa introdução, atuação. né? Que as experiências devem acontecer em momentos adequados. Sim, E os né? momentos de evolução da maturidade E neurológica, da sua sim, vivência. Então, tudo isso vai acontecer, de né? 6 até o 8º mês, no nono Uhum, mês começar a dar um alimento mais consistente, vai transicionando para chegar ao primeiro ano de fato, sim. sentando à mesa com toda a família e participando da dinâmica alimentar, E aí né? o problema muitas vezes acontece aí, né? Assim, é uma criança que às vezes chega com um ano comendo sempre o mesmo alimento, na mesma consistência, inclusive às vezes até igual. Por exemplo, uma Sim, sopa. E quando chega com um ano, a família tem uma necessidade, e assim, a gente observa que é uma transição mesmo de ir para a comida da família. E, já pode comer a comida da família? Pode. Só que aí às vezes acontece um baque ali. A criança às vezes não aceita, porque é uma comida muito diferente do que ela comia. E aí a gente começa, às vezes, a ter dificuldades, aí é um outro ponto de dificuldade ali, dessa mudança, que talvez não foi sutil, talvez a criança já tinha alguma dificuldade mesmo, mas que às vezes não foi percebida, foi tão né? Não evidente, foi tão né? evidente que, como não teve desafios com relação a trocar texturas, parecia que estava tudo bem. Só que não estar tudo bem é a gente manter uma dieta que seja pastosa até um ano de vida, né? Então, as dificuldades também elas aparecem aí, e aí, ponto. Chegou um ano de idade, um sinal de alerta, a criança
tem que ter essa transição mesmo, ela deve acontecer. Se ela não aconteceu de forma gradativa, ela vai começar a acontecer nesse período, com um ano. Precisa para todo. Vou puxar aqui passagem da fonoaudiologia. E precisa para ter todo o amadurecimento do sistema sensório-motor oral, para, né, para mastigação, para essa musculatura também, que é a mesma usada para fala, enfim. E a gente também percebe, né, que em casa, às vezes, a família não dá o modelo correto de uma alimentação, né, doutora? Então, quantas vezes a mãe falou assim, eu queria tanto que ele comesse um brócolis, e eu falo, vocês comem em casa? Eu não gosto muito. Então, é importante também da gente passar, né, esse modelo, né, de comer frutas e verduras e comer de uma forma mais saudável possível para modelar e dar exemplo para essa criança. É que essa história da alimentação parece que envolve somente dar a comida, né? Colocar no pratinho e dar para a criança. Só que o modelo, como você está trazendo, alimentar, ele é um modelo bem complexo, inclusive. Na verdade, as crianças imitam todos os nossos comportamentos, né? Então, se eu estou diante de uma criança com dificuldade alimentar, o tratamento não é só para ela, né? A gente sabe que essa família, ela precisa ser apoiada e vista em todo esse contexto. Bom, ela é uma criança que a família senta à mesa, né? A família come essas coisas, né? Então é difícil você se espelhar em alguém que não faz isso, né? Então realmente é necessário, né? E aí dos sinais de alerta que eu não comentei, mas que é importante a gente lembrar, é o tempo de refeição, que também é importante. Então, crianças que demoram muito comendo. Então, isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Demoram muito comendo por quê? Porque tem dificuldade, no sentido de, na mastigação, é algo que a fono vai falar muito bem sobre isso, ou se é tela, tá vendo televisão, tá vendo celular, ou é uma criança muito tagarela, né? Porque às vezes a gente tem crianças muito tagarelas, né? Que conversam muito durante a refeição e acaba desfocando um pouco, né? E às vezes é dificuldade mesmo. Então a criança é uma criança que mastiga o alimento e às vezes tem uma dificuldade realmente nesse fato de engolir, né? Engolir os alimentos. Bem lembrado, né? Porque esse tipo de refeição tem que ser respeitado. A gente fala assim, o que é adequado? Até 20 minutos. Sim. Um processo alimentar de uma criança. Sim. E quando se passa 40, uma hora dando essa comida, dependendo do que é o alimento, já mudou a consistência, a temperatura já está gelada. Então já vem assim, né, o sabor do alimento em si, você dá morno e você dá gelado, quanto que isso sensorial a criança aceita. E às vezes a criança está correndo pela casa, está em cima de um brinquedo, ela começa a comer na frente da televisão, daqui a pouco ela está na cama. Então, eu falo assim, alimentação é rotina. Então, a criança tem que sentar na cadeirinha. Mas ela não senta. Mas a gente precisa organizar para que ela sente algum lugar para se alimentar. Ela entenda que isso faz parte da programação de se alimentar. Sentar e se concentrar. E às vezes esse tempo prolongado tem a ver também com a insistência familiar para que atinja o que eles acham que é adequado. Então, às vezes a criança, ela realmente, às vezes ela comeu o que estava suficiente ali, ou então aparentemente ela, talvez porventura tenha alguma dificuldade mesmo, ela não consegue comer pela dificuldade. Então, existe aí o olhar de dificuldade, a criança foi para a mesa no momento adequado, bom, será que ela realmente estava no momento certo de sentar lá? Será que há uma insistência materna? Né? Então, todas essas perguntas são alinhadas para a gente perceber, né, se existe dificuldade técnica ou existe alterações comportamentais que precisam ser bem corrigidas, né? E aí entra o nosso trabalho multidisciplinar. Exatamente. Né? Então, geralmente, essa queixa, né, o pediatra que está ali acompanhando o desenvolvimento da criança, as consultas de rotina do mês, então às vezes a família tem essa demanda, ele já começa a encaminhar, então já vai para um especialista, né, que tu já acompanha em relação ao que já vem acompanhando desde cedo, e aí entra, né, a intervenção aí, a discussão interdisciplinar, e a gente pode, geralmente, você encaminha para quem? Então, quando eu estou diante de uma criança, né, que tem dificuldade alimentar, eu sempre digo assim para os pais, é para ser normal dar comida para o seu filho de uma forma tranquila. É para ser tranquilo, sim. Não é para ser dessa forma. Não é para que você se sinta triste, preocupada na hora de dar comida para o seu filho. Então, aqui é uma pergunta que eu tenho certeza que você veio buscar a resposta. Por que que meu filho não come? E essa pergunta, ela sempre tem que ser respondida. E eu sempre tento responder essa pergunta, porque existem
muitas respostas por trás dessa pergunta. E aí é que entra o trabalho multiprofissional. Então, dentro da minha parte, da parte gastroenterológica, é meu papel sempre descobrir se existe uma doença por trás. Será uma doença nessa criança que faz com que ela não aceite comida? Será que ela tem um refluxo? Será que ela tem dor? Ou alguma doença desconfortável? Será que ela tem alguma alergia alimentar? Essas respostas a gente tem de acordo com o quadro clínico que essa família traz pra gente. Então, às vezes, ela traz sintomas já que fazem a gente pensar em uma dessas doenças, né? Então, vamos dar um exemplo de refluxo. Uma criança que nunca comeu, por exemplo, aos 2 anos, nunca comeu e mastigou uma carne sólida, só chupa, joga fora, alimentos mais sólidos, tem uma certa dificuldade, ou que, porventura, pelo menos uma vez no mês ou 2, está vomitando, né? Tem uma dificuldade, por exemplo, de texturas, não aceita muito bem, né? Assim, mais questão de alimentos mais pastosos. A gente pensa, né, como possibilidade, o refluxo, né? E o tratamento disso pode impactar muito na aceitação da comida, né? Então, assim, alergias alimentares. É muito comum. Uma criança alérgica, ela não come porque ela é como se ela tivesse cheia o tempo inteiro. Então, imagina, você comer uma feijoada e daqui 2 horas a pessoa vai te oferecer uma comida. Então, aquele alimento que faz mal é como se deixasse a criança realmente muito cheia e atrapalha ela a comer. Além de transformar isso em uma âncora, né? Então, um alimento que faz mal e ainda puxa a criança para baixo. Então, descobrir a causa é importante. Então, eu trabalho lá. É só isso? Eu sei que não é. Então, eu sei que muitas vezes esses distúrbios alimentares, eles estão associados, às vezes, um gancho de doença orgânica, uma alergia, uma dor de barriga, né, ali, ou então um refluxo, junto com a parte que precisa ser avaliada. Então, essa criança, ela é um corpo inteiro. Então, um corpo inteiro que se comunica. Então, a alimentação também deve ser vista do ponto de vista estrutural, com relação à parte da fono, de ver se existe uma capacidade técnica. Existe algum problema com relação à parte motora, vamos assim dizer, e de estrutura da cavidade oral, de aceitação. A parte, então, do fono, eu realmente encaminho para o fono. A parte da terapia ocupacional, que foi o que a gente conversou aqui no começo, a respeito da gente pensar em alterações sensoriais, então essas coisas se casam, e às vezes até a fono consegue, né, trazer dentro de uma avaliação a percepção disso, de que existe um componente sensorial ali dentro que também dificulta, né? Então, o fato de encontrar ou suspeitar de refluxo não exclui a possibilidade dessa criança ter outras coisas associadas. Porque às vezes são várias alterações que Isso. estão repercutindo nesse comportamento alimentar. Exatamente. Dentro do conceito, né, a gente sabe que é multifatorial. Então, assim, não é só uma doença orgânica que está ali. Então, um remedinho não vai resolver sozinho. Então, às vezes, eu trago muito isso, esse olhar de que é preciso a gente abordar todas as frentes. Bom, realmente a fono precisa olhar, o TO, o nutricionista, e eu sempre digo, olha, o nutricionista não é só para ele fazer uma dietinha para o seu filho. Eu quero que ele traga para você informações úteis, como o que deve ter no prato do seu filho, expectativas alinhadas com relação a quantidades, expectativas alinhadas com relação a entender que é um processo. Então, várias pessoas falando com essa família sobre essa importância de acompanhamento, que esse problema é algo que precisa um olhar de algumas pessoas para se conseguir trabalhar melhor. Então, para ter resultados, né? É importante realmente a gente olhar a criança com dificuldade, né, com esse distúrbio alimentar, de forma completa. Justamente, acho importantíssimo esse ponto, porque a gente precisa, né, e trocar e discutir com os colegas para chegar, né, a uma conclusão e, de fato, não tem alteração aqui na parte da fonoaudiológica, eu acho que é mais uma questão mesmo orgânico, ou ainda encaminhar para o colega TO trabalhar essa questão do tudo sensorial, enfim. E essa tua fala em relação ao nutricionista é muito importante, porque acaba que eles acham que o nutricionista vai só dizer passar a dieta, né? Sim. E, na verdade, a gente sabe que algumas famílias fazem algumas combinações que não vão suprir um valor nutricional adequado para essa criança, exatamente. Né? Então, já que ele come pouco, vamos comer numa quantidade, os alimentos que... Tentar concentrar caloria, Sim, né? Para que seja uma alimentação. E eu trago isso, assim, eu tenho conhecimentos da parte nutrológica, consigo dar orientações, mas eu sei que essa família que passa por um problema como esse,
ela precisa dessas pessoas para fazer isso de uma forma mais assertiva, né? E essa forma assertiva é assim, trabalho de formiguinha, né? Então, o nutricionista, ele vai realmente trazer as informações com relação à composição alimentar, trazer uma mãe que tem um filho, por exemplo, que tem com esse problema, um distúrbio alimentar, ela quer também que ele ganhe peso. Então, assim, uma pessoa que pode ajudar a gente, né, tanto a pensar em texturas que poderiam ser trabalhadas, pensar em alimentos mais calóricos, em fazer programações de acordo com essa família. Então, um nutricionista interessante é que vai trabalhar com aquela família. Então, não existe um modelo igual para todos. Então, algumas famílias algumas Vou coisas... pegar a dieta aqui do meu Isso, sobrinho. não existe isso. Então, existe individualização, Sim. existe fases. É uma criança que tem 1 ano, mas comia pastoso. Não tem como eu fazer um cardápio para ele que ele vai comer a comida igual da casa. Assim, de cara, pode ser que não dê muito certo. Então, eu acho que é ter esse olhar de entender que é um processo e que essas pessoas vão trabalhar com relação a isso. É. E também, a gente também vê muitas crianças dentro de um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? Sim, Então, também respeitar que algumas condições clínicas daquela criança não vão permitir que ela tenha tanto ganho de peso, que ela vá sim, ser uma criança que vá comer uma quantidade que seria ideal para a idade sim, dela, né? sim, Então, às vezes a gente precisa de ter um aporte de uma sonda de alimentação sim, para importante. complementar. E a gente tem, acho que o índice fica maior quando a gente pensa em umas crianças atípicas, né? Sim, com certeza. Então, dentro da definição, a gente fala em incapacidade também, né? E aí, Sim, dentro dessa incapacidade, existe um leque de incapacidades, né? Então, eu posso ter uma incapacidade, por exemplo, de realmente não conseguir se alimentar por via oral, porque assim, não consegue mesmo. Então, é uma incapacidade que vai ser vista e vai ser tem uma disfagia uma disfagia importante. importante, a criança que não consegue engolir, então ela vai precisar de uma ajuda, né? Então, olhar isso é importante. Então, existem condições que são crônicas, que você vai tentar uma via de alimentação de forma diferente, como as sondas de alimentação, para que consiga atingir o esperado para aquela criança. Então, crianças, por exemplo, que têm paralisia, que porventura têm um crescimento diferente, eles realmente têm Sim, crescimento diferente, porque tem uma demanda metabólica diferente, então a necessidade de comida deles é diferente. E às vezes até os pais mesmo, assim, que têm crianças assim, talvez ninguém nunca sentou para contar isso para eles, que muitas vezes as pessoas pegam até a caderneta de vacina e tentam colocar os filhos naquela caderneta, comparando com as crianças que não têm paralisia. E nesse aspecto está errado, porque você vai trazer mais culpa para a mãe, porque ela olha, meu Deus, meu filho está desnutrido, ele está ele péssimo, não ganha ele peso, não ganha peso, olha meu como tá aqui na Deus, curva ele essa tá péssimo. criança. Então, assim, existem curvas para isso, né? Então, são ferramentas importantes e de você trazer esse olhar, né? Olha, seu filho tem realmente um distúrbio alimentar, ele tem uma dificuldade, mas que tem um caminho, né, para se tentar ali uma estratégia para ele, né? Então, as estratégias para tratamento disso, com certeza, depende muito de cada caso, né? É verdade, é verdade. Doutora, e que mensagem assim a senhora deixa para os profissionais, para os Sim, pais em relação a esse assunto, um assunto tão pertinente, na nossa sim. clínica, no nosso fazer Com clínico? relação, assim, a profissionais, a primeira informação, assim, é que esses pacientes, poucos vão ter a possibilidade de estar tendo essa integração das pessoas, né? No sentido de ter um fono, ter um terapeuta, ter um gastro, né? Para que ele seja assistido de maneira plena por todos esses profissionais. Então, muitas vezes, você como nutricionista, você como fono, como terapeuta, você vai ter um paciente lá, né? Que tem ali dificuldade alimentar, né? E então, esse paciente, né, você vai olhar, vai tentar fazer o seu máximo por ele, mas entenda, não é falta de competência da sua parte. É necessário, você buscar outras pessoas, e realmente encaminhá-los. Então, se você, como nutricionista, o TO, está diante de uma criança e você percebe que tem dificuldade alimentar, entenda que é importante você integrar mais pessoas para ajudar no tratamento dessa criança. Então, às vezes, eu atendo famílias que estão acompanhando há um tempão, às vezes com um TO, ou até mesmo com um Nutri, e não sinaliza a necessidade de uma investigação orgânica, de ir para um gastro, ou até mesmo assim, eu vejo o caminho também do profissional médico também não encaminhar para as especialidades, entender que cada especialidade tem seu papel. Então, para os especialistas, né, ali da área, né,
que está em conjunto é entender que também encaminhe para as pessoas, ajudar em conjunto. É muito difícil tratar uma criança com distúrbio alimentar sozinha. Não dá. Então, realmente, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda que eu tô falando não é só você mandar essa criança, vá lá falar com uma pessoa. Uma criança, essa família que está vivendo um problema como esse, precisa de acolhimento. Então, assim, quando eu encaminho alguém, a gente vai conversar. Olha, Patrícia, eu tô com um paciente aqui, eu passei com essa família, eu percebi as dores dela, o que tá acontecendo é isso, eu queria que você olhasse, eu tô suspeitando. Então, existe uma troca de informações. Então, troca informações com as pessoas, né? Então, entenda que sozinho não dá. Então, é importante você procurar ajuda com outras pessoas para você ser mais assertivo. Outros olhares. Até mesmo uma coisa que você às vezes não estava vendo e ali tinha um outro problema que não estava dando certo, né? E às vezes esse outro profissional vai te ajudar a enxergar mais coisas e trazer mais o quê? Benefício para a família, que é o que a gente quer. Então, assim, resultados, né? De que a criança fique bem, que esse período realmente seja passageiro. E a outra parte para os profissionais... E a família. E a família. A outra parte dos profissionais é que você também deve informar aos familiares que o tratamento de um distúrbio alimentar não é rápido. Eu acho que essa importância que é o mais complexo. Que é o mais complexo de do tempo, de você dizer assim, olha, eu vou resolver esse problema em um mês. Quem disser isso para você tá equivocado, porque infelizmente não funciona assim. A gente até gostaria que resolvesse muito rápido. Não significa que não vai mudar nada em um mês, mas que ao longo dos meses a gente vai trazendo benefícios continuados para essa criança, para que a gente consiga trazer assim, uma melhora completa mesmo. Então, o acompanhamento, ele realmente é longo. É longo e tem que ser persistente. Persistente. Né? Porque assim, mudar uma rotina alimentar de uma criança... Sim. Não é fácil. Então, vamos pensar numa criança que tem aos 3 anos, que ainda come uma comida bem amassada, e não está habituada a mastigar, e não aceita as frutas, e que não aceita algumas carnes, né? Que a gente tem uns casos bem complexos. Sim, sim. Então, primeira coisa, o trabalho com a família. Trabalho com a família, sim. Né? Dessa mãe, desse pai, de quem cuida dessa criança, alinhar com todo mundo, porque a gente sabe que inicialmente a gente vai ofertar esse alimento e essa criança vai recusar. Isso. Porque ela já tá ali grandinha falando, mas eu não quero isso, e ela sabe que expectativas, né? Que ela não, se ela não comer, vai vir o outro alimento. Então, organizar isso em casa é muito complexo. Então, precisa de um tempo, precisa que essa mãe se sinta segura, preparada, porque nós vamos ter 50, 60 anos e nós vamos nos preocupar com o quê? Com a alimentação dos nossos filhos. Com certeza. As nossas mães. E aí, Yara, já almoçou, minha filha? Não tem uma comidinha? Exatamente. Não, então, assim, não tem idade para a preocupação de uma mãe em relação à alimentação de um filho. E diante, assim, desse cenário, né, de evolução, né, de resposta, né, para melhora, a gente escuta mais pessoas falando, né, assim, não, mas ele vai ficar sem comer? Faz dessa forma, é muito melhor. Não, mas a minha orientadora lá, você vai ouvir mais pessoas dizendo para você fazer de uma forma diferente do que está sendo lá. Então, e ainda tem aquela situação que fala assim, deixa ele com fome, vamos ver se ele vai comer. E a gente sabe que não é esse caminho, né? E eu gosto muito que a família também converse e explique para a criança. Sim. Né? Lá no consultório, eu até tenho, doutora, já aconteceu de fazer quando uma criança maior, que entende mais, a gente fazer um caderno, né? Vamos supor, vamos falar sobre a melancia. Vamos desenhar uma melancia. E aí, você sabe por que a melancia é importante para o seu organismo? Sabe quais são as vitaminas que tem? Vamos pintar a melancia. E que tal se a gente fosse comprar uma melancia e cortar, botar na salada de fruta da mamãe? Eu acho que a gente precisa ir preparando o cenário dessa criança e não tentar ofertar direto, porque isso dá frustração para a gente, gera uma ansiedade no terapeuta e na família também. E a criança, a frustração da criança. Com certeza. Primeiro que a gente tem que conquistar a criança, ela se sentir segura com o terapeuta. Que você não tá só com a missão de empurrar a comida na boca dela. Justamente. Que ela quer, então, ela quer ser vista, ser ouvida, né? Na criança maior, a gente consegue fazer um trabalho também de consideração de que ela precisa se alimentar melhor. Sim, Na criança menor, é muito mais complexo tudo. Mais complexo tudo. Né? E aí, assim, dessa parte do tratamento, né, de tempo pensando nisso daí, é uma coisa que a gente deve lembrar que as intervenções precoces, elas são
muito importantes para evitar esse tipo de desafio que você está contando aqui. Sim, Então, sim. o que é precoce, né? Para mim, assim, eu sempre bato na tecla, assim, acompanho muito bebês, né? E assim, bebê com sexto mês. Chega ali sexto mês, aí assim, uma Elas se alimentavam empolgação. na gacha. Uma empolgação muito, assim, muito grande com relação a isso. Eu fico feliz por isso. E eu falo assim, cerque-se de conhecimento a respeito disso. Vai em uma nutricionista. Meu filho não tem nada. Vai em uma nutricionista. Você vai lá. É normal ir na nutricionista com 6, com 9, com 1 ano. Para quê? Para a gente alinhar as coisas. Então, a gente está ali cercado de pessoas que estão olhando. Então, esse período é um período que começam as coisas, podem começar ali, as dificuldades começarem ali nesse cenário. E quando a gente aborda isso de uma forma mais rápida, como eu sempre digo, cortar o mal pela raiz. Bom, tá tendo um problema? Já estamos avaliando, estamos observando, não está tendo resposta, a criança continua tendo uma dificuldade, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, imagina que uma criança está numa rotina disfuncional, desregulada, a família tensa, preocupada, fazendo 1000 malabarismos para a criança comer. Ela tem algum problema orgânico, às vezes não conhecido, né, alguma doença, e chega com 3 anos. Ela passou 2 anos e meio comendo dessa forma desorganizada. Isso já virou uma rotina para ela. Sim. E é muito difícil você agora ali tentar mudar da noite para o dia aquele comportamento, né? Nela e em toda a Em toda a casa, né? porque já está vivendo isso, né? Então assim, já está acomodado para todo mundo. Então é muito complexo alguns casos, porque a gente primeiro trabalha com a família. Então a segurança do cuidador, né, dos Sim. pais, de estabelecer também essa rotina dos limites, né, Sim. e dos alimentos em si. E Uhum. aí também resgatar nessa criança essa vontade, o prazer. O que a alimentação tem que ser? Segura e prazerosa. A gente não come o que a gente não gosta. Eu né? sempre falo assim que tem coisas que a gente vai ter que ensinar como pai e mãe, e às vezes os pais não ensinam, talvez por falta de conhecimento e até mesmo por achar que os bebês não têm compreensão. Até o momento do bebê começar a falar, a impressão que eu percebo é que os pais entendem como se ele fosse um animal mesmo. Ele não faz as coisas, mas não direciona as coisas para a criança, inclusive de você quer, mas ele não fala ainda. Mas existem formas de comunicação que não são a verbalização. E isso vai para a comida, né? Então, hoje, tipo assim, desde a introdução alimentar, eu tenho uma filha em casa, então, assim, na introdução alimentar, eu sempre fiz uma pergunta para ela: você tá cheia? Essa pergunta para ela, quando era feita? Quando eu observava que ela já começava a parar, então eu dava sinais, e aí, com o tempo, ela começou a perceber que aquela pergunta estava associada com esse comportamento dela. Hoje ela tem 2 anos e ela fala que tá cheia. Eu estou cheia. E a outra questão, né? Ou seja, é uma criança que tem uma relação interessante com a comida, porque ela, inclusive, percebe quando está cheia e diz quando está cheia, e mais, ela é respeitada quando está cheia e quando ela diz que não quer mais, né? E a outra é a questão de solicitar para sua criança a respeito de fome. Seu filho tem fome? Eu sempre faço essa pergunta e eu percebo, assim, até uma dificuldade de responder isso. Ele tem fome? Ele pede por comida? Não, ele não pede de jeito nenhum. Eu sempre tô lá, tô levando comida. Então, assim, será que não é interessante também trazer esse olhar sobre percepção de fome? Então, às vezes, o que eu percebia com ela? No começo, uma questão de, tô vendo o horário, tô vendo que aquele é o tempo que possivelmente ela já digeriu e que possivelmente deve estar com fome. Quando ela estava com algum comportamento que eu vi, ela estava irritada, até mesmo na época que usava mamadeira. Você está com fome? Acho que você está com fome, vou fazer a sua mamadeira. E nessa hora mostrava e ela mostrava um grau de satisfação por ver a mamadeira. Então é importante a gente lembrar isso, que crianças, elas realmente devem olhar a comida, devem olhar a mamadeira com alegria. É muito estranho elas não terem essa relação com a comida. E isso é construído, é ensinado. Então, assim, hoje ela fala. Então, assim, ela fala, olha, eu tô com fome, cadê a minha comida? Eu quero almoçar. Então, assim, eu percebo e deixo ela falar isso aí para que realmente, quando eu for para ela para comer, ela sente e, assim, eu perceba que, ela pediu para comer, ela foi atendida. Ela disse que queria sair da cadeira, ela foi atendida. Então, a criança passa a ter prazer em comer. Então, crianças que passam por isso, às vezes, não são respeitadas nesse sentido. A alimentação é um momento prazeroso, confortável, né? E seguro para a criança. Isso. Então, de fato, alimentar uma criança num ambiente que também já tem o estresse, né? De quem está ofertando. Sim. Fora de um contexto, de uma dinâmica que a gente acredita que seja o correto, que a gente orienta. Sentada numa cadeira ou na mesa, né? Sem os distratores que tire a atenção da criança. Porque eu falo,
na hora de comer, a atenção é na Na comida. comida. Então, é importante também você dizer, olha, aqui no seu prato tem o feijão, aqui o arroz, abre a boca com um pedacinho de carne, vamos Uhum. comer o tomate. Sim. A criança também conhecer os alimentos que estão no Sim. prato dela, né? E isso a gente também é importante trazer, né, como informação também, essa questão da forma como se apresentam os alimentos Sim. desde sempre, né? Então, comida é separada, realmente é trabalhoso, mas existem estratégias para que a gente torne essa questão de dificuldade técnica, porque a mãe trabalha ou que tem uma vida muito corrida, mas mesmo assim trazer o que é necessário para ensinar o seu filho. É um período importantíssimo. Então, você fala, gente, é uma janela de ouro. Não perca a oportunidade de ensinar o seu filho a comer. Então, é oferecer separadas comidas, e isso traz memória mais para frente, né? Sim, e também a criança conhecer o alimento Isso. o gosto do O alimento, gosto do né? alimento. Conhecer o alimento lá, não conhecer só a maçã amassada, só a banana Isso. já amassadinha, É, aquela sopa toda misturada que ele não sabe não qual é o sabor sabe. da abóbora, o gosto da cenoura, da batata, enfim, se é de frango ou de carne. Então, muito importante que a gente sempre ressalte isso, que a criança precisa ter contato com o alimento, Sim. né? É como As você falou, do cores. processo em si, né? A maçã, como você trouxe aqui, de ser amassada ou de descascada, a banana, é importante a criança visualmente ver isso também. Ela visualizar a execução de algumas coisas. Está sendo colocado um prato, eu estou colocando a sua comida, esse é o seu prato. Aqui, é o arroz. Na hora da oferta também, crianças que não falam, mas elas escutam e estão aprendendo. Então, esse é o arroz, esse é o feijão, Você fala que é um né? momento muito rico de É estímulo, né? Já de muito. linguagem ali, Aham, da criança exatamente. começar a se familiarizar com os nomes dos alimentos. É muito complexo tudo isso, Muito, né? É muito muito complexo. complexo. Isso exige muita dedicação e muita Sim, paciência. muita paciência. E aí a gente observa hoje, né, nesse mundo no corre-corre, a gente está sempre correndo, trabalhando com várias demandas, essa ansiedade. E o que Uhum. que a mãe quer? Que o filho sente e come tudo. Muito, exatamente. E foco Lindamente. muito nessa parte do muito, né? Comer tudo e muito. Comer tudo, muito e comer bem, né? Isso. Uhum, exatamente. Né? Então, mas para que tudo isso aconteça, existe todo um trabalho de formiguinha que foi feito ao longo de um tempo. Essa é a cereja do bolo. Sim. Mas para isso a gente vai ter que construir, desde a introdução alimentar, todo esse caminho. O que eu sempre digo, assim, é que a maternidade é algo muito desafiador, porque eu acho que o principal ponto relacionado a isso é a perda de controle. Até você não ter nenhum filho, você tem um pouco de controle sobre a sua vida, sobre o seu tempo, sobre as suas prioridades. E quando você tem um filho, você passa a ter uma preocupação muito grande. Inclusive, você quer controlar também. Você quer controlar a quantidade que come. Isso é realmente, acho que talvez assim, o maior desafio. É entender que você não consegue controlar isso. E aí é uma coisa que não vai mudar. Então, assim, você vai ter que trabalhar isso na maternidade. E a gente fala da alimentação, mas todos os cenários dentro do âmbito da criação dos filhos, né? Então, na alimentação, não tem como você estabelecer controle 100% da quantidade que essa criança vai comer. Você vai trabalhar em aspectos que você tem controle, como, por exemplo, oferecer o alimento correto, se certificar de formas que você pode, né, estar oferecendo esse alimento, né, porventura, quando tem sintomas, ir atrás para resolver, né, então, ver que aquilo ali é algo que possa precisar de um auxílio, né, então, oferecer o lugar certo, no momento certo, a comida correta e deixar que seu filho coma, né, a quantidade que realmente lhe cabe, que ele conseguiu Que comer. for confortável Que for para ele, né? confortável, né? E também quando chegar ali numa certa idade, que ele já tenha realmente algumas preferências, a gente respeitar, né? Porque Exatamente. eu não gosto de alguns alimentos, né? Sim. E a gente precisa respeitar. Até entender que já foi ofertado várias vezes que realmente ele não gosta. Aham. E que ele começou a fazer ali uma seleção de um ou outro alimento. Tudo isso é natural, Natural. né? Sim. Só é um problema quando é muito restrito. Assim, a experiência que eu vejo é exatamente essa. Quando você só entende que isso é um processo, você vai ter tranquilidade de, ele não comeu hoje, mas ele pode comer depois. Né? Então, essa tranquilidade se tem quem sabe disso, né? E que entende que isso pode acontecer. Então, quando faz isso, ele joga mais para frente. Eu sempre falo, olha, ela não comeu uma cenoura, por exemplo. Tenta na próxima semana, tenta de novo. Então, assim, é a minha experiência pessoal. A minha filha nunca gostou muito de beterraba. Então, assim, a gente ofereceu beterraba para ela dos 6 meses. Acho que ela comeu beterraba a primeira vez com 11 meses. Então, dos 6 aos 11 meses, a gente foi oferecido várias vezes. E nenhuma das vezes ela se interessou de nenhuma das formas. E Não depois ela gostou. passou a aceitar. Tipo, passou a aceitar, simplesmente porque em algum momento, talvez, aquilo ali
Não foi interessante, mas não foi desistido. E existem coisas que, mesmo oferecendo muitas vezes, não deu certo. Então, mamão, ela não gosta de mamão. E assim, eu não falo pra ela sobre isso. Tipo, ela não gosta de mamão. Eu nunca falo assim. Eu já percebi que ela gosta de determinadas coisas e que você, como pai e mãe, tem esse poder de perceber, mas que não deveria estar falando isso o tempo todo. Ai, ele não come, ele comeu pouco. Ai, ele não gosta disso, ele não gosta. Gente, essas palavras, elas têm muito, muito, muito poder sobre a criança. E aí elas aumentam mais ainda. E isso é bem natural. Se a minha mãe tá me dizendo que eu não gosto, eu acho que eu não gosto mesmo, né? Eu é uma pessoa que eu E confio aí, muito, né? e eu entendo que eu não posso comer, que eu não Isso. vou comer mesmo, né? Aham. E isso é muito difícil de ser visto, ser falado de uma outra forma aqui em Sim, casa, né? sim, É muito exatamente. complexo isso. Bom, doutora, então a gente sabe que o DAP é um assunto muito complexo, Muito. né? A gente ficaria aqui muito tempo falando. Sim, E também sabemos que algumas famílias vivem isso em silêncio, né? sim, Que já até se acomodaram, talvez, a situação dessa criança, sim. ou tem aquele histórico, o meu marido era igual. Sim, Minha sogra falou que quando cresceu começou a comer de tudo. sim, Tem algumas famílias que relatam isso, sim. né? Hoje, até no consultório, eu sempre falo que é interessante eu saber como era a dinâmica alimentar dos pais Dos quando pais. criança. Que influencia, que Sim, né? influencia, né? Às vezes eles falam, ele, seu pai comia muito mal, ele dava muito trabalho para comer. E aí eu sempre estou perguntando, como era que você Sim, comia quando criança? E eu escuto muito. Ou a mãe, ou o pai fala assim, minha mãe disse que eu não comia nada, eu fui comer já grandinho, hoje eu como de tudo, né? Então, às vezes eles estão falando assim, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com essa criança, ou né? seja, essa carga genética e esse é como se fosse assim algo que está impregnado na mente da família como um todo, que isso é algo que Um vai comportamento melhorar em algum familiar, momento. né? E às Que vezes vai é como passar. que vai passar, mas que vai trazer repercussões. Eu sempre falo, Sim, não come. Tá, tudo bem. Se eu não fizer nada, pode ser que quando ele cresça ele passe a comer melhor, mas pode ser que seja uma criança disfuncional com relação à alimentação, de tanto ser forçado, né? Pode ser uma criança que não cresceu e não ganhou peso suficiente, simplesmente porque não foi abordado da forma como deveria, né? Então, são coisas que podem acontecer, né? E é importante que a gente sempre está discutindo esse assunto, porque o distúrbio alimentar pediátrico é um assunto pertinente nos dias de hoje, é Uhum, interessante, e a gente sabe que tem várias crianças que estão sem diagnóstico, e o pior, sem tratamento adequado, né? Então, sim. é muito importante, e eu te agradeço muito a tua presença aqui, foi importantíssimo para o nosso canal ter, né, o seu olhar, a sua Sim. fala, né? Muito obrigada. E assim, como uma mensagem final, né, principalmente para as famílias em si, né, o que eu digo viva a sua jornada, né? Viva a sua jornada de enfrentamento desse problema. Então, assim, correr do problema não vai ajudar. Então, dentro dessa jornada de enfrentamento, vá para as consultas, vá para terapias, busque opiniões, busque boas pessoas para estar ao seu lado, para enfrentar esse caminho, né? Que ele não é curto, ele realmente é longo, mas que ele é resolutivo quando bem assistido. Procure auxílio no começo mesmo, né? Quando as coisas começam a ter problema, quando essa tensão fica muito grande durante a refeição, procure auxílio nesse momento, porque realmente o tempo de início do tratamento ele é fundamental para você ter uma boa resposta, né? Então você vai trazer paz para casa, você vai trazer uma criança com boa relação com a comida, né? Vai promover o crescimento, o desenvolvimento dela, porque o seu filho vai conseguir ali resolver, né? Então, o olhar continuado de uma equipe multi pode trazer. E o mais importante que eu acho é que durante essa jornada, o seu filho não é só uma tentativa de dar comida para ele. Tente olhar para outras coisas, né? Então, assim, a jornada de ser mãe, de cuidar do seu filho, de cuidar daquela vida que Deus deu para você, que é cuidar do corpo dele, que é cuidar da mente, é fazer coisas simples como olhar para ele para outras coisas, olhar para o seu filho que gosta de pintar, ou que gosta de tomar banho de piscina, que gosta de ir à praia, que tem necessidade do seu cuidado, do seu olhar para outras coisas. Então, entregue essas preocupações com relação à alimentação para as pessoas que estão lhe acompanhando, faça o seu papel conforme lhe foi solicitado, mas viva a experiência da maternidade toda ela como completa, e não só a comida. Então, coloque seu filho para dormir, né? Cuide dele, ame ele na forma mais intensa, independente que ele come ou não, ou que ele come muito pouco, ou que ele é muito seletivo, ou que ele come, que tem as dificuldades. Não minimizando esse sofrimento. É simplesmente para que você também se aproxime, e às vezes até esse tipo de olhar pode ajudar na aceitação de comida, né? Sim. Então, isso é importante. Ótima
Fala. Muito obrigada, tá? E esse foi mais um episódio do Fono Podcast, né? E compartilhe esse conteúdo com profissionais e famílias que estão passando por essa situação. Até o próximo encontro.